Oi, pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e o vídeo de hoje é extremamente especial e importante porque vamos falar de mais um livro, mais uma obra de Virginia Woolf aqui no canal. Hoje conversaremos sobre As Ondas. Esse que é o livro mais experimental da escritora, e quando eu digo experimental, vai esperando algo muito diferentão, e por diferentão, sim, desafiador, mas totalmente recompensador. É o tipo de experiência que você tem que estar disposto, entende? Mas ainda assim é uma delícia quando você tem essa disposição. Esse livro aqui ele foi publicado em 1931, porém a escritora ela já tinha esse projeto sendo concebido ali, pensado anos antes. Ela foi registrando isso em seus diários, portanto muito interessante pegar esses escritos e entendendo o processo de pensar uma nova forma, que tem tudo a ver com essa questão de ser um livro extremamente experimental. Só para vocês terem uma noçãozinha em relação a isso, ela escreve em seu diário que o que ela queria com o livro seria algo distanciado dos fatos. Quando a gente pensa em crítica literária, em vídeos, resenha no YouTube, a gente pensa em apresentar a obra, sobretudo às pessoas, criticá-la também, porque não? Eu sempre gosto de trazer a minha crítica, minha visão, minha experiência com o livro para vocês, mas aí envolve descrever o livro, explicá-lo ou tentar explicar, e quando se trata de uma obra como essa, isso daí fica praticamente impossível. Eu acho até mesmo que faz parte da experiência literária não sabermos direito suas definições. Aliás, esse é um dos temas do livro, a não definição até mesmo do próprio ser. E bem, eu estava falando que ela já escreveu sobre estar distante dos fatos, ela também disse que estaria distante do espaço e também do tempo, que isso daqui seria mais difícil de determinar em determinada passagem, né? Em que tempo dos personagens estamos, em que espaço estamos. É claro que aqui e ali temos isso, algumas pontuações, mas nem sempre é fácil de termos, né, o ponto final e algo ali bem explícito. Antes de irmos propriamente a essa tentativa de explicar o livro, já fiquem sabendo que vai ser difícil. É impossível, na verdade. Eu quero compartilhar com vocês as próprias palavras da Woolf a respeito do que seria o romance moderno, tal, qual ela previa para um futuro, em um texto aqui que tenho nessa coleção maravilhosa, infelizmente da finada Kozak Naif, chamado O Valor do Riso. Esse é um ensaio que ela publicou em 1927, vejam que anos antes de As Ondas ser publicado, chamado Poesia, Ficção e o Futuro, em que ela diz o seguinte, vejam só como é interessante pensar esse dito por ela em relação ao livro, né? Seremos forçados a inventar novos nomes para os diferentes livros que se disfarçam sob esse único rótulo. Ele será escrito em prosa, mas numa prosa que há de ter muitas características da poesia. Trará algo da exaltação da poesia, mas parte considerável da normalidade da prosa. Será dramático, sem ser, porém, uma peça. Será lido e não representado. O nome pelo qual iremos chamá-lo não é, contudo, questão de grande importância. Então, para ela não importava, na verdade, definições. Por isso que eu disse que definir qualquer coisa aqui em relação a essa experiência não importa tanto, sabe? Então a gente tem que se desapegar um pouco disso. O livro também é uma experiência de desapego, a meu ver. Só que aqui, só por esse trechinho desse ensaio, que é um pouco mais extenso do que isso, claro, e muito bom, recomendo para vocês lerem. Virginia Woolf pensava muito em literatura e eu acho que ela, nessa forma, também é sensacional, né? Ela era genial em qualquer modalidade textual, mas aqui nós temos poesia, nós temos prosa e também nós temos o drama, né? Peças. E sim, gente, nós temos sensações, impressões de cada uma dessas formas literárias aqui nesse único romance. Mas é romance mesmo? Poderíamos defini-lo como tal? Fica aqui no ar essa questão, porque eu acho que é uma questão que perpassa toda a experiência e também o universo do livro, né, a existência dele. Ela depois vai tentar, ela mesma, né, pensar
a forma desse livro como se fosse de um play poem, né? Que seria a peça-poema. Por mais que a gente não consiga chegar a um resultado, a uma resposta, eu acho que tudo isso faz sentido depois que você começa a ler o livro e a senti-lo, a sentir a poesia aqui, a sentir o drama aqui e a sentir também que, enfim, nós estamos numa prosa, porque acaba sendo isso, claro. Só como um adendo, eu tenho como base de muitos dos meus estudos wolfianos, porque, enfim, eu pesquiso a obra da escritora desde o meu TCC/monografia, né, já tem uns anos. Eu gosto muito dos escritos que temos aqui do Jean Guiguet, que é um livro voltado apenas para tratar sobre os romances, sobre as obras, na verdade, da Virginia Woolf. Eu gosto quando aqui ele vai pensando The Waves, né, pensando aqui as ondas, até mesmo mencionar a palavra balé, dando pra gente essa ideia de coreografia. Faria bastante sentido também aqui, eu senti isso, foi uma outra impressão. Então só colocando algo de um crítico, né, como o Jean Guiguet aqui, em relação a toda a forma e experiência do livro. E sim, tudo isso que eu estou dizendo já pra vocês, eu tenho certeza que já te deu a ideia de que esse é um livro desafiador, né, como eu já disse, difícil. Ele é considerado difícil, de leitura difícil. Na minha experiência pessoal aqui, mesmo assim, né, de anos como leitora de Woolf, já tendo lido outros livros da Woolf, eu não senti tanta dificuldade porque, enfim, já estou acostumada um pouco com Joyce, com a própria obra woolfiana. Embora não tenha sido um estranhamento total, ainda assim me foi, porque aqui eu encontrei algo totalmente único, mas totalmente único mesmo. Pense em todas as suas experiências literárias. Se você não leu As Ondas e for ler esse livro, você vai encontrar, sério, uma coisa muito peculiar. Então sim, é um livro difícil, até mesmo o próprio Leonard, que foi o marido de Woolf e seu leitor primeiro também, ele disse isso para ela, que era o melhor livro dela escrito até então, porém que o leitor comum teria dificuldade de chegar até a página 100, né, de ultrapassar as 100 primeiras páginas. Então isso acontece, eu acho que na verdade não precisamos chegar até a página 100, a gente começa a se acostumar com a escrita da Woolf, assim, logo nas 20 primeiras páginas, tranquilamente. Eu sempre indico para quem tem dificuldade no início de livros da Woolf a persistir, que depois você pega, engata no ritmo dela. Ritmo é uma palavra muito importante aqui para esse livro. Assim como também acontece, por exemplo, com a obra do Saramago. Eu sempre falo, persiste um pouquinho mais no início, é o estranhamento que tá te causando essa barreira. Depois que você ultrapassa a barreira, fica muito mais fluido, que também é uma outra palavra muito importante aqui. E eu sei que a gente não está no início do vídeo, mas eu vou dizer para vocês, antes de adentrarmos a história ou a tentativa de explicação do... Não vou falar enredo, porque esse livro não tem enredo, mas do livro em si, um pouco com pormenores, que esse se transformou no meu livro preferido da vida. Eu tinha isso com Mrs. Dalloway, um livro da Virginia Woolf, publicado em 1925, mas ele acabou até mesmo desbancando ele desse primeiro lugar aí dos livros favoritados por mim na vida, porque ele até mesmo consegue ter bastante coisa de Mrs. Dalloway lá abordado nele próprio, mas acima disso, gente, é um livro que fala sobre a vida, sobre os relacionamentos que temos em vida, e não só os relacionamentos amorosos, mas no geral mesmo. Eu acho que é aí que está a beleza também dessa temática aqui, nesse livro também na obra woolfiana, e o bichinho acabou de quase, né, fazer parte do vídeo, o que me faz lembrar do primeiro nome que a Woolf dava para esse livro, que o bichinho ainda tá aí transitando a lente, tá? Se vocês virem algum fantasminha, é o bichinho. Mas me faz lembrar de o primeiro nome que ela estava dando, na verdade, quando era um esboço o livro, que era As Mariposas. E eu acho muito interessante isso porque tem muito a ver com essa grande temática que é as relações, as inter-relações e o que isso pode ser absorvido por nós em termos de identidade. Então a ideia inicial seria falar sobre 6 vidas, 6 mariposas circundando a luz, né? Eu acho que vocês já estão familiarizados com essa imagem. Ela logo acaba abandonando esse nome, substituindo
pelo As Ondas, que acabou sendo o título final mesmo e publicado, mas esses 6 personagens, eles permanecem. Então nós temos esses 6 personagens principais, embora nós também possamos aqui adicionar um 7º, que é o Percival, mas ele não possui voz aqui ou consciência explícita no livro. Tive que trocar a bateria. Portanto, então, não o consideramos, ou a crítica não o considera como um dos personagens principais. Mas ele sim é muito importante para esses outros 6, porque ele tem um impacto sobre a vida de cada um deles, individualmente falando e coletivamente falando, em relação ao grupo que é desses amigos. São amigos, portanto, e desde a infância. Temos o Bernard, que junto com o Neville vão frequentar aí a mesma universidade, eles têm isso em comum. Bernard, ele é o escritor do grupo, o romancista do grupo, sempre tecendo frases a respeito de todos eles e pensando internamente tudo que vive. E Neville é aquele metódico, é aquele ensimesmado, e eu gosto muito do Neville porque, em relação ao Percival, por exemplo, ele tem um afeto muito, muito, muito intenso. Eu gostei muito das partes em que tivemos o Neville pensando, enfim, em relação à consciência dele sobre o Percival, essa pessoa tão importante na vida dele. Agora, o Louis, que é o terceiro e último dos rapazes desse grupo, ele tem uma questão, assim, de ser um outsider, de ser alguém bastante diferente do restante do grupo. Então, sempre possui essa sensação de não pertencimento ou de não igualdade. Mais do que isso, até mesmo em alguns momentos de rejeição. Das mulheres, nós temos a Susan, muito apegada à natureza, muito apegada ao campo. Ela que depois, quando mais velha e única, aliás, vai morar no campo por vontade muito própria. Ela vai ser mãe, traz à tona aqui pra gente a temática da maternidade e também a sua adequação ou não com os padrões e com o que é esperado da mulher na época. Em relação a isso, temos Ginny e também a Rhoda. A Rhoda é uma das personagens preferidas para mim de todos os tempos, eu acho, e é daqui com certeza. A Ginny, ela é muito mundana, ela é muito ligada ao momento presente, às sensações. E eu consegui, ao longo da leitura, encaixá-la em muito desses padrões pré-estabelecidos para as mulheres e de performance de gênero, enfim. Já a Rhoda é o contrário. A Rhoda, ela é muito solitária, ela se faz muito à parte do grupo, ela possui uma hipersensibilidade que muitas vezes tange a própria hipersensibilidade da própria autora, da própria Woolf. Inclusive, a escritora chegou a escrever em seu diário que naquela manhã ela poderia ter dito o que Rhoda diz, e que isso provaria que o livro, ele mesmo, o próprio livro, está vivo. E isso é muito bonito, gente, de ler, sério, é demais, assim. Na leitura de alguns críticos, esses 6 personagens seriam a junção de uma mesma consciência. Acho isso curioso, não sei se eu concordo de todo. Na página 216, há uma passagem que me faz lembrar um pouco dessa leitura, que é a seguinte: e contudo, quando encontro uma pessoa desconhecida e tento destacar aqui nesta mesa o que chamo de minha vida, não é uma só vida que revejo. Não sou uma só pessoa, sou muitas pessoas. Não sei absolutamente quem sou. Ginny, Susan, Neville, Rhoda ou Louis. Nem como distinguir minha vida da deles. É tão bonito também pensarmos a amizade aqui a partir desse livro. Então, aceitar que não dá para defini-los, né? Que não saber definir é algo importante para a experiência desse livro. É importante por quê? Porque a gente termina o livro sem necessariamente conseguir fazer um retrato de cada um desses 6 personagens. Então, eu tenho a impressão, eu tive a sensação em determinada passagem do livro que a Rhoda é desse jeito, que o Neville é de outro jeito, que o Neville é assim e que o outro é assado. Mas leituras muito coladas ao texto e outras leituras muito coladas ao texto podem dizer até mesmo o contrário, o oposto, porque o que é dito em um momento pode ser contradito, né? Em outro, um pouco mais à frente, porque nós também somos assim, né? Nós somos seres contraditórios e muito mutáveis. Agora eu acho importante comentar um pouquinho sobre a estrutura do livro, para até voltarmos a falar da narrativa e da linguagem contida nele, porque o livro ele é dividido em 9 o que para muitos
seriam capítulos, mas a própria escritora, em seus escritos, determinou como episódios, e cada um desses 9 episódios, eles possuem 2 partes. A primeira, inicial, bem breve, 1, 2, 3 páginas no máximo, italizada, ou seja, nós temos aqui italicizada, acho que assim, então, texto em itálico, que é denominado por ela como interlúdio. Eu até peguei aqui a definição do dicionário para facilitar a nossa vida, ou pelo menos nossas discussões aqui nesse vídeo, sobre interlúdio, que seria, né? É uma palavra uma ideia, um conceito que vem da música. Na música seria a composição instrumental com a função de separar partes musicais, litúrgicas ou cênicas. Cênicas, muito importante, já que, né, o drama, a peça aqui, é algo para se pensar em relação à forma do livro. E também uma segunda definição vem do rádio, trecho musical que marca o início e o fim de comerciais apresentados nos intervalos de um programa, ou seja, é algo inicial, tá? É algo assim para separar ou, enfim, para preparar algo, imagino eu. E aqui nos prepara porque cada um desses interlúdios, ou seja, 9 interlúdios ao todo, iniciando os 9 episódios, eles vão retratar a passagem de um dia, o deslocamento solar e as impressões desse deslocamento sobre o mundo natural. Então, sobre o mar, sobre as casas, principalmente uma ali, sobre a praia, sobre, enfim, a paisagem, o cenário. Não à toa, o movimento das ondas está em todo interlúdio, a todo momento, sabe? Como ali permeando os interstícios de cada vivência e de cada aspecto e elemento natural da vida. Aí a segunda parte de cada um dos 9 episódios que dividem o livro é chamada, na verdade, de solilóquio, em que nós temos o que a gente coloca entre aspas, falas de cada um desses 6 personagens. Alguns episódios contêm apenas alguns personagens aparecendo, né, falando, e outros só, na verdade, o último tem apenas Bernard como o que fala. Vou explicar então as aspas, o porquê do fala. Não se trata necessariamente de algo que os personagens dizem em voz alta, né? Não é uma interlocução entre eles, por exemplo, embora pareça que eles têm consciência do que cada um pensa. Então, alguns definem como consciência de cada um dos personagens, alguns como a racionalização de seus sentimentos em vida. É um negócio estranho. E eu acho que foi o que mais me causou estranhamento em relação ao livro. O que inicialmente me causou estranhamento, e eu posso dizer aqui pra vocês, sendo sincerona, eu acho isso sempre muito importante, no início eu não estava assim gostando de todo do livro, como eu acabei, né, fazendo e tendo como experiência a ponto de ele se tornar um dos meus preferidos e o preferido. Então ele tá na lista, encabeçando o primeiro lugar. No início eu fiquei um pouco frustrada porque eu esperava encontrar algo muito parecido à narrativa de Mrs. Dalloway, mas eu encontrei espécie de fala, mas daí eu via que os personagens eles não respondiam um ao outro. É a impressão de cada um em relação à vida e aquilo que estão vivendo, tá? Isso acontece com verbos dicende, então ela disse, ele disse a todo momento. Eu costumo pensar em cada um desses personagens como esponjas. Então eles estão absorvendo o ambiente e aquilo que suas sensações lhes transmitem. E do primeiro ao 9º episódios nós temos o envelhecimento desses personagens. No primeiro temos os personagens crianças, na infância. E no último eles já bastante velhinhos, idosos. Tem o tema do envelhecimento. No 7º episódio há uma passagem bastante bonita, dita entre aspas aqui, então agora vocês já entendem o porquê, pelo Neville, a seguinte: "Contudo, mal respiramos", disse Neville. "Exaustos como estamos naquele estado de espírito passivo e esgotado em que só desejamos voltar ao corpo de nossa mãe, do qual fomos separados. Tudo mais é desagradável, forçado e fatigante." Pensar esse trecho em relação ao tema do envelhecimento
é assim como cai uma bomba em nossos corações. Agora que falei um pouco da forma, vou falar da narrativa e também da linguagem, porque o que mais me incomodou no início, depois eu fui lendo, né, textos críticos, enfim, a fortuna crítica em torno do livro, eu pude começar a entender a genialidade por trás disso, mas é difícil mesmo. É um estranhamento, tá? O quê? A linguagem ser a mesma em relação a todos os personagens, então todas as falas são parecidíssimas, têm o mesmo tom, a mesma textura. E também, se nós formos ver que acompanhamos a infância, a juventude, a idade mais avançada, a velhice, também a linguagem aqui permanece a mesma, como criança, como mais velhos, então a sensação é de inverossimilhança. Ah, mas uma criança não pensa dessa forma, não experiencia o mundo dessa forma. Está muito empolado, está muito sóbrio, está muito elegante. Parece a linguagem, o vocabulário, por que não, de uma pessoa muito mais velha, por exemplo. E eu diria também que poética, e é aí que eu entro na questão da genialidade, enfim, que tem a ver com a forma pensada pela escritora para esse seu livro. Se não fossem esses verbos de sende que eu mencionei, então ela disse, ele disse, a forma como nos referimos ao modo da pessoa se expressar, se não fosse isso, nós sequer saberíamos quem está falando o quê, porque tudo estaria misturado. Não teria distinção, vejam, de personagens, o que acaba sendo bem interessante para o livro, porque uma das temáticas dele tem a ver com a individualidade e com o coletivo, mas já vamos chegar nas temáticas, tá? Antes só, há uma certa leitura do livro como sendo um desses personagens o escritor do livro, tá? E aqui eu acho que isso, quem leu o último episódio talvez possa entender melhor, mas é bem bonito isso também, essa leitura, né? Não sei também se eu concordo bem com ela. Talvez sim, ou talvez não. Então sim, os temas, né? Acho que o principal tema para mim aqui, e também na obra da Virginia Woolf, algo que muito me encanta em seus livros, que são tão diferentes uns dos outros, é o da identidade. Quem eu sou, quem você é, como você se define, como você me enxerga, me lê no mundo. Nisso nós temos a identidade de cada um sendo construída com a interação com os outros, com o mundo também. E isso vai se ligar a um outro grande tema no livro, que é o da fluidez da vida, o da mutabilidade dela. As coisas nunca são as mesmas. Há uma passagem específica aqui que une esses dois grandes temas em uma simples frase, que é: o que sou eu? Não há nenhuma estabilidade neste mundo. E esse tipo de pensamento e de abordagem, né, de reflexão mesmo, está em muitos momentos do livro, não apenas nessa simples linha do romance. E tem uma outra passagem referente a isso, na página 106, que é de um personagem pensando sobre o Percival, que é aquele sétimo lá, tá? É Percival, disse Louis, sentando-se em silêncio, tal como se sentava no meio da grama que dava coceiras quando a brisa rasgava as nuvens e elas se refaziam, quem nos torna conscientes de que essas tentativas de dizer sou isto, sou aquilo que fazemos quando nos reunimos, como se fôssemos partes separadas de uma só alma e um só corpo, são falsas. Então essas tentativas para ele de definições únicas e individuais são falsas. E quem lhe faz perceber isso é Percival. Ou mais do que isso, a existência de Percival. Algo foi omitido por medo, algo foi alterado por vaidade. É aquele pensando sobre essa dificuldade de se definir, ou se autodefinir, ou definir os outros. Por quê? Porque há essa inconstância, essa mutabilidade. Então algo foi omitido por medo. A gente não tem acesso ao todo para conseguir essa definição com ponto final, né, taxativa. Algo foi alterado por vaidade. Então o ser humano ele se insere, né, no que vai transmitir de si para o outro. Fica difícil com esses filtros uma definição exata, taxativa. Temos tentado acentuar as diferenças. Pelo desejo de sermos distintos, temos enfatizado nossos defeitos e aquilo que é próprio de cada um de nós. Mas por debaixo há uma corrente rodopiando, dando voltas e mais voltas num círculo
azul metálico. Essa corrente rodopiando me faz lembrar também o movimento da água no mar, né? Também com as ondas nisso. Então são todos uma única coisa, todos em comunhão, todos com suas impressões e compartilhando sensações. Agora quero comentar um pouquinho com você sobre esse livro em relação aos outros livros da Woolf. Já vou responder a uma pergunta que sempre me fazem, né, de qual livro ler em primeiro lugar, né, qual a primeira leitura de Woolf. Eu sempre indico Um Teto do Seu na não ficção, que tem um pouquinho de ficção também, e Orlando na ficção, porque é um livro encantador, é uma narrativa gostosa e cativante. Então, agora estão me fazendo a pergunta de eu posso começar por esse e você pode o que quiser na literatura, gente. Sério, eu não gosto, eu abomino esse negócio de você tem que tal coisa e tal. Dito isso, eu também tenho que dizer que eu gostei muito da experiência de ter lido antes Mrs. Dalloway, Ao Farol e Orlando, e Um Teto do Seu e outras obras da Woolf, inclusive as de não ficção, mesmo ensaios e tal. Porque eu encontrei muito dessas obras aqui nesse livro. Para mim, o livro ele acabou sendo o meu preferido da vida, superando Mrs. Dalloway, porque ele vai além de Mrs. Dalloway. Ele tem Mrs. Dalloway aqui também, o projeto de Mrs. Dalloway aqui, as reflexões que ele me trouxe, as reflexões que ele me ensinou, mas também ele tem mais. Ele tem Ao Farol, ele tem Um Teto do Seu, ele tem Orlando, ele tem, enfim, né, muito mais da obra woolfiana. E tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem pensado. A Woolf, ela reescrevia tantas vezes o livro quando o finalizava, então é esse acabamento mesmo, muito esmerado daquilo que se propõe fazer, e ela se propunha fazer as coisas, ela pensava muito seus romances, suas formas. Tanto é que, como eu já pincelei um pouquinho antes, nenhum de seus livros é semelhante em forma, tá? Assim, eu poderia colocar os dois primeiros porque são os de forma mais tradicional, né? O A Viagem e depois Noite e Dia, mas depois disso, esquece. Um exemplo, então. Os interlúdios que eu mencionei serem aquelas primeiras páginas breves em itálico no início de cada um dos episódios me fez lembrar, em sua escrita, né, na escrita desses interlúdios, a escrita de O Tempo Passa, que aqui eu tenho a publicação em uma única edição, mas se trata da segunda parte do livro Ao Farol, da Virginia Woolf, tá? É uma parte tão incrível, sensacional, maravilhosa, genial, que foi até mesmo publicada à parte, né, nessa edição linda aqui da Autêntica, tá? Então nós temos essa narrativa que ela é esvaziada de um eu, de uma perspectiva única, individual, e ela descreve e coloca pra gente bastante do ambiente e de tudo se relacionando e, né, em comunhão. Por conta da temática da identidade, quem somos, patati patatá, há aqui o questionamento sobre biografias, o que me fez pensar em Orlando, uma biografia. A temática da continuidade da vida, que tudo passa mesmo com a morte, e a vida é isso aí, né? A gente tem que aceitar as coisas indo e voltando. O ritmo, a questão do ritmo, isso tudo me fez lembrar Mrs. Dalloway. Nessa sua também obra-prima, a morte é muito presente, mas também, e por conta da presença da morte, uma valorização da vida. Eu acho que a obra woolfiana fala muito sobre a vida. Esse livro fala muito sobre a vida e é lindo ver isso aqui. E as personagens mulheres aqui no livro, especialmente Rhoda, me fizeram pensar em Um Teto do Seu, tá? A Rhoda, ela não se aplica, pelo menos não na minha leitura, a padrões, a performance de gênero. Então, várias obras da Woolf em uma só. E eu achei isso lindíssimo de encontrar nessa leitura. Por fim, vou falar um pouquinho dessa edição, tá? Que infelizmente é a última tradução do Tomás Tadeu aqui que ele conseguiu realizar, ele já está se aposentando. Eu li o Woolf pela primeira vez em uma tradução do Tomás Tadeu, e então meu apego é tamanho, tá? Porque eu devo muito àquela tradução de Mrs. Dalloway que ele fez, que eu acho muito bonita, muito esmerada. O trabalho dele, assim, é de bastante dedicação. E aqui nós temos essa dedicação também em relação à tradução, claro, mas há um trecho final em que ele vai tentar guiar um pouco a leitura, tá?
ou seja, facilitá-la, vou colocar assim mesmo, e me facilitou a leitura porque eu li primeiro aquela lá, ou ia lendo seu resumo, porque ele resume cada um dos episódios, eu ia lendo antes de ir à leitura de cada um dos episódios. Então eu li o resumo dele e lia o episódio. Vou finalizar esse conteúdo para vocês com a leitura de um outro texto que eu achei muito belo e que tem a ver com o título As Ondas, tá? Que é o seguinte, na página 69. Como uma onda enorme, como uma vaga de imenso volume d'água, vaga também é outra palavra para onda, ele me inundou, sua devastadora presença, me escancarando, deixando a descoberto os seixos da praia de minha alma. Então é isso, eu acho que esse livro fala sobre a presença das outras pessoas em nossas vidas, sobre compartilharmos nossas vidas, nossas experiências, porque isso acaba sendo, né, o existir no mundo, esses momentos de vida, de ser. E é muito difícil terminar esse vídeo, porque há tanta coisa para falar sobre esse livro, sobre a minha experiência, sobre o que eu acho dele, mas eu sei que já tá bastante longo. Então não quero mais tomar o tempo de vocês, mas agradeço, né, pelo tempinho que vocês tiraram aí para me ouvir falar apaixonadamente. Eu sei, me desculpem por isso, é difícil tirar o sorriso do rosto quando falo de Virginia Woolf, ainda mais de um livro que eu favoritei tanto assim, né? Mas muito obrigada mesmo por essa companhia. Eu espero que quem não leu a obra o faça depois desse meu vídeo, que ele seja um incentivo para vocês, mesmo que encontrem dificuldades iniciais com essa forma tão desafiadora aí, mas vale a pena, gente. E eu espero que quem já leu o livro possa compartilhar suas experiências, suas interpretações comigo aqui nos comentários, que a gente possa conversar sobre esse livro, né, que a nossa conversa, nosso diálogo não fique aqui com o final desse vídeo, porque conversar sobre o Woolf é sempre uma experiência de compartilhar nossas visões de mundo, né, porque isso é lindo também. E a Woolf nos ensina isso. Bom, pessoal, muito obrigada aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes no conteúdo semanal do Literaturice. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo. Até lá, então. Tchau, tchau.